e naquele momento, possivelmente, ele tenha salvado a minha vida. Essa história é uma história de sobrevivência. Um desertor, que eu fui buscar depois que vários grupos de colegas do exército tentaram buscar ele e não foram bem sucedidos. Ele tinha mais alguns familiares com ele também, eles eram tanto agressivos, corriam pro mato, davam um tiro para cima, não sei se até contra os colegas. E me faltava 20 dias para dar baixa do exército quando me entregaram essa missão. Eu lembro na época eu tinha uma namorada, nós íamos noivar. Quando eu contei para ela, ela ficou desesperada. Mas por que não pode ser outro? Tu já tá saindo, acabando o teu tempo. Se fosse para outra, a missão tinha chego no outro. É porque eu vou ir, eu vou voltar. Vou voltar para casar contigo, eu lembro que eu brinquei com ela. Isso foi um final de semana, e já para ser algo inesperado para esse menino, que precisávamos chegar na casa dele sem que ele soubesse, para não dar fuga. Ele precisava voltar para o quartel, estava muitos meses já em deserção, e o tenente jovem, comandante do meu pelotão, recebeu a missão e logo ele me chamou e disse: desce, essa tu vai comigo. Eu estava sendo liberado de quase todos os trabalhos do quartel para buscar um trabalho fora. Isso foi no mês de julho e eu sairia, seria encerrado o meu tempo de serviço em agosto. Eu sei que nós nos organizamos com um cabo motorista, mais um outro sargento foi civil junto comigo, colocamos a roupa civil, deixei uns 2, 3 dias ali para a barba dar uma crescidinha, para descaracterizar, mais um outro sargento fardado. Nós éramos 5 militares, tenente, 3 sargentos e um cabo, uma Kombi. Quando nós saímos de madrugada, choveu muito, muita chuva, e de Bagé a Lavras, eu acredito que aproximadamente uns 100 km por estrada de chão. Muita curva, um relevo muito sinuoso. Então já foi uma sobrevivência chegar lá e a Kombi não sair da estrada, Quando nós chegamos, nós fomos num contato que nós tínhamos na cidade, ele nos deu exatamente o ponto que nós precisávamos chegar, o que teria na volta, e ao clarear do dia estacionamos a Kombi debaixo de um box de eucalipto, aproximadamente uns 70 metros da casa. Eu desci com meu outro colega que estava civil e nós chegamos 2 casinhas muito próximas, assim, talvez uns 4 metros a parede de uma da outra. Cheguei ali, bati palma, veio uma moça, abriu a porta e perguntou se era do banco. Eu disse: não, eu sou um amigo do fulano, nós até servimos junto. Ele veio e me olhou. Quando ele me olhou, ele disse: sargento? Eu olhei para ele e disse: vim conversar contigo. Mas o curioso em tudo isso é que esse rapaz, quando ele estava lá no exército, ele era um tanto indisciplinado. A primeira indisciplina dele, eu lembro que eu estava de sargento de dia, fui fazer a ronda e o cabo da guarda precisava colocar os soldados nos seus postos, e eu precisava conferir os soldados que estavam nos postos. Descansa, porque o serviço de cabo da guarda é muito puxado. Ele não dorme praticamente a noite toda. Fica aí que eu vou fazer a ronda e vou levar os soldados para ir trocando. Quando cheguei onde estava esse militar, ele não apareceu. No lugar onde tinha um stand de pistola, que tinha ali os boxes para proteção, para executar o treinamento de tiro de pistola. Eu deixei o restante da guarda lá, os outros militares em forma, e desci, entrei no stand de pistola com toda a cautela. Ele estava meio sentado, escorado, dormindo com um fuzil do lado. É um período que eles estavam tirando o serviço, a gente costuma dizer, nas 24, Então, 24 horas de serviço, 24 de folga, 24 de serviço. Muita gente tinha dado baixa e os novos ainda não tinham começado a entrar no serviço de guarda. Eu tirei o carregador do fuzil, apertei a primeira munição, vi que ela estava trancando, ou seja, as 20 munições estavam ali, não teria nenhuma no fuzil, e acordei ele. Aí ele me olhou assustado e disse: o que aconteceu? Ele disse: sargento, aconteceu alguma coisa comigo, não sei. Ele quis me ludibriar, disse: bom, tá cansado, tudo dormiu, foi isso, né? Foi, então depois nós vamos conversar. Aí o fuzil entrou em forma e não aconteceu nada. Ele entrou em forma, depois eu conversei com ele e disse: eu sei que vocês estão cansados, mas nada justifica, os seus colegas estavam todos acordados na hora, não justifica, tu colocou toda a guarnição em risco. Poderia entrar alguém aqui para assaltar o quartel, pegar a tua arma, te matar e ainda entrar mais gente para tomar o quartelamento. Mas no próximo final de semana tu vai ser voluntário e vem fazer faxina aqui no quartel. E passou, ele foi voluntário, foi lá. Passado um tempo, nós estávamos fazendo a manutenção das viaturas, limpeza, dos carros blindados, os tanques de guerra, como o pessoal chama, que era o que tinha no meu quartelamento, e cada dia era um sargento responsável para coordenar a equipe. Eu estava coordenando a equipe e na hora de liberar todo mundo, ninguém tinha saído da garagem, faltava esse mesmo rapaz. Então eu comecei a buscar nas viaturas, encontrei ele de novo, dormindo dentro da boleia de um caminhão. Ali eu já entendi que ele era simplesmente um indisciplinado, não era só o cansaço. Depois, quando ele desertou, ficou mais clara a indisciplina dele, mas nós tínhamos esses dois a ver, E quando ele parou, ele me olhou, pensou um tempo e disse: sargento, tô indo trabalhar agora. Ele era pedreiro. Ele disse: olha, eu acho melhor para ti tu ir pro quartel, tu vai pagar a tua pena, tu vai receber o teu salário, vai receber teus documentos, vai dar baixa, vem embora e segue tua vida sem ver nada para ninguém. Tu não matou ninguém, tu não roubou de ninguém, tu tá fugindo. E a esposa dele veio e começou a chorar, disse: por favor, vai. Não aguento mais indo gente aqui te buscar, não aguento mais isso. Então ele decidiu. Eu lembro que ele me convidou para entrar na casa dele, eu entrei, o meu colega ficou próximo da porta, e ali na hora é tudo muito... O cérebro, ele começa a maquinar muitas coisas, Ele entrou num quarto e eu escutei um barulho, parecia que ele estava municiando um equipamento de defesa. E eu na mesma hora disse pro meu colega ficou atento também, eu disse: sai que tu tem filho. Meu colega já tinha esposa e filho, e ele saiu na porta, eu fiquei.
Eu tinha 2 equipamentos de defesa também, o do quartel e o meu particular, que eu confiava ainda mais. Eu me preparei e esperei. Disse, tomara que esse rapaz não venha com nada nas mãos. E ele veio, mas ele veio com uma marmita e 2 talheres dentro. O barulho dos talheres na marmita, é que o cérebro começa a criar coisa. Então naquele momento ali, eu consegui convencê-lo, nós saímos, ele pediu para levar o chimarrão dele, pegou as roupas, entrou na Kombi. Mas tem um detalhe dessa história, que quando ele chegou na porta para conversar comigo, eu olhei para o lado dos eucaliptos, e o tenente fez sinal para eu agarrá-lo. Aí eu era bem maior que ele, teria como. Mas eu compreendi que quando o assunto está se desenvolvendo, a negociação está acontecendo, a gente dá continuidade nela, o time está ganhando. O uso da força é a última coisa sempre. O pé na porta é a última coisa sempre. Uma empresa, a demissão de um funcionário é a última coisa sempre. Na família, dar uma palmada no filho é a última coisa sempre. Eu consegui convencê-lo, ele entrou na Kombi, nós fomos embora. Quando chegamos no quartel, eu vi que ele não tinha tomado nem o café da manhã dele, então eu fui lá na cantina do quartel, comprei um lanche, pedi autorização para o oficial de dia e levei para ele na cadeia e fui conversando com ele. E ele me disse, sargento, eu vim hoje porque eu lembrei daquelas 2 vezes que o senhor me safou, só fez eu fazer faxina no final de semana. Aquela vez da guarda o senhor podia ter me prendido. E a outra do caminhão também ter me detido. E o senhor sabe que se eu tivesse ali endurecido um pouco mais com o senhor, pode ser que o meu cunhado tivesse reagido. Se teu cunhado, ele disse, ali naquela casinha atrás, o senhor não viu que estava meio escuro ainda com serração. Mas meu cunhado estava com uma 12 na janela apontando para suas costas. Eu já sabia do histórico passado, que eles haviam fugido, dado tiro para cima, e ele disse, eu fiquei com medo que ele fosse dar um tiro no senhor. Por isso que eu decidi então vir. Isso me trouxe uma lição de que é importante a gente dialogar com as pessoas até o último momento que existe a possibilidade do diálogo. Para isso é necessário uma preparação. Hoje eu vejo que as pessoas estão muito rápidas na resposta, né? Muito rápidas no gatilho, como se dizia nos filmes de faroeste. E é por isso que muita coisa vem acontecendo. Muito pai e mãe se separando, muita conexão se desfazendo dentro das famílias, dentro das empresas, dentro das salas de aula, aluno, professor, porque o ser humano ele está buscando acompanhar a velocidade das máquinas, a velocidade dos computadores, a velocidade da inteligência artificial. Mas nós não podemos esquecer que nós somos seres humanos. Eu preciso seguir o tempo, que é o tempo do ser humano. Porque tem muita pressa de viver, possivelmente esteja andando com muita pressa no rumo do fim. E o fim é amor. A gente se preocupa muito em estudar, em se preparar para trabalhar, para ganhar dinheiro, para fazer acontecer. E no meio do caminho parece que nós estamos esquecendo de viver. E estudar e trabalhar é um meio, não é o fim. O fim é viver. E isso vai nos trazer mais segurança, mais conforto. Nós precisamos refletir sempre que velocidade nós andamos e o quanto nós estamos valorizando a nossa vida e a vida do próximo. Porque para mim ali era só um soldado transgredindo. Era simples eu pegar e puni-lo. Então uma parte dele ele ia ficar preso da primeira vez, da segunda vez ele ia ficar detido, mas essa flexibilidade da negociação, de compreender que não aconteceu nenhum mal, vamos dar um castigo, uma faxina, uma missão, uma outra missão para ele, vamos ter a ficha dele limpa. Pode ser que ele se regenere disso aí, se recupere, se reconstrua. Essa oportunidade pode abrir os olhos dele. Isso possivelmente tenha tocado fundo no coração dele, como um ser humano, que foi tratado como um ser humano, e tenha feito com que ele flexibilizou, aceitou ir comigo para o quartel, e naquele momento, possivelmente, ele tenha salvado a minha vida. E essas histórias que eu conto, sempre que eu trago da minha vida, foram coisas que mudaram na minha vida e mudaram a vida de outras pessoas. Então, se essa história faz sentido para a sua vida, que pode lhe ajudar em algumas mudanças e mudar a vida de pessoas que você também conhece, eu lhe peço que você curta esse conteúdo, compartilhe com outras pessoas e siga o meu canal. Então, seja disciplinado e construa um legado.